Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Barba da Química. E hoje vou começar o vídeo de uma maneira diferente. Primeira coisa, quem não assistiu o vídeo de ontem, se liga no card que está aqui em cima e vai lá assistir um vídeo sobre pasta de dente de elefante, que tem tudo a ver com a aula de hoje. A aula de hoje é a nossa terceira aula do módulo de cinética química. Nesse vídeo tem um vídeo da pasta de dente de elefante, que nada mais é do que a maneira do catalisador atuar numa reação, no caso a decomposição da água oxigenada. Então corre lá e assiste. Depois disso, o que você faz? Vem aqui no vídeo, dá o like logo no começo do vídeo, tá certo? E além disso, se inscreve no canal e divulga para geral. Depois da vinheta, vamos à terceira aula do módulo de cinética química. Vamos lá então, pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula sobre a parte de cinética química. E hoje nós vamos ver as continhas, vamos ver como a gente determina a lei de velocidade das reações e, na verdade, nós vamos ver que existem três maneiras para determinar a lei de velocidade das reações. Todas as maneiras eu vou resolver aqui um exercício com vocês para fixar o que eu estou explicando, tá certo? Então, para uma reação genérica, Azinho, azão mais Bzinho, benzão, lembrando que o Azinho e o azão aqui nada mais são do que o número que está balanceando essa reação, tá certo? Então, produtos, a velocidade da reação é dada pela expressão. Esse XY significa que esses valores são determinados experimentalmente, ou seja, eles não são necessariamente iguais ao Azinho e ao Bzinho, ou seja, isso quer dizer que nem toda reação química, esse X e Y é igual ao Azinho, Bzinho, ou seja, é igual ao coeficiente estequiométrico da reação, tá certo? Então, de uma maneira genérica, a gente pode dizer que toda expressão, né, da lei de velocidade, ela é conhecida como V igual a K, que é a constante, vezes concentração do reagente ou reagentes. Quando for mais de um reagente, é um vezes o outro, tá certo? Elevado ao coeficiente estequiométrico em alguns casos não. Isso a gente vai ver como a gente vai saber se vai estar elevado ou não ao coeficiente estequiométrico já já. Então, primeiro exemplo, existem o caso das reações elementares. As reações que são elementares, os valores dos expoentes são iguais aos coeficientes das substâncias da equação química. Aí uma pergunta que os alunos sempre fazem: como eu vou saber que uma reação é elementar? O problema tem que dizer. Eu, Marcelo, professor de Química, não sei se uma reação é elementar ou não, a não ser que me digam. Então, o problema vai dizer para vocês, tá certo? E se o problema não disser nada? Se o problema não disser nada, não tiver nenhum dos dois outros casos que nós vamos estudar, você vai admitir que essa reação é elementar para poder chegar na expressão da velocidade, tá certo? Então, aqui, ó, essa reação é elementar, nossos reagentes aqui, o NO e o H2. O NO tem o 2 na frente dele para acertar o balanceamento, e o H2 não tem número nenhum, é como se fosse o 1 aqui. Então, por isso, como a reação é elementar, a gente pode escrever que V é igual a K, da constante, vezes a concentração de NO elevado ao quadrado, vezes a concentração de H2 elevado a 1. Beleza? Então, está aqui o caso quando o problema fala de reações elementares. Então, um exemplo, a reação A mais 2B, dando P, se processa em uma única etapa. Qual velocidade desta reação quando K igual a 0,3 litros por mol, A igual a 2 e B igual a 3. Repare, essa questão ela não falou que é reação elementar para a gente, mas não tem outra maneira da gente resolver, da gente determinar a expressão da velocidade se a gente não admitir que essa reação é elementar. Então, isso que eu vou fazer. Sendo a reação elementar, eu vou ter que a expressão vai ficar V igual a K, concentração de A elevado a 1, por causa do balanceamento aqui, que é o 1 que está aqui na frente, vezes concentração de B elevado ao quadrado, por causa desse número 2. Então, a expressão de velocidade está determinada. Agora, para saber o valor da velocidade, só substituir. Então, vai ficar aqui V igual K vale 0,3, A vale 2 e B vale 3, sendo que esse 3 está ao quadrado, né? Então, vai dar 9 vezes 2, 18. 18 vezes 0,3 vai dar 5,4. Tá certo? Então, está determinado aqui a expressão, melhor, o valor da velocidade.
Para isso eu tive que admitir que o problema é uma reação elementar, tá certo? Vamos agora para um segundo caso. Se o problema tiver, né, reações que ocorrem em várias etapas, a velocidade, a equação da velocidade vai levar em conta somente a etapa mais lenta. Novamente, como é que eu vou saber qual é a etapa lenta, qual é a etapa rápida de uma reação? O problema tem obrigatoriamente que dizer. Se o problema não disser, a gente não tem como saber, tá certo? Então tá aqui um exemplo. Nesse caso, a gente só vai levar em conta a etapa lenta. Sendo assim, expressão de velocidade é igual a V igual a K, concentração de A ao quadrado. E nada interessou para a gente, por exemplo, o fato da reação global aqui ter B, o B não aparece na expressão geral da reação. Ou seja, B não contribui em nada para acelerar a velocidade da reação, por exemplo. Tá certo? A única espécie que vai determinar a velocidade da reação, vai influenciar, é o A. Então vamos ver aqui um exemplo. A questão fala, dado o mecanismo, deu etapa lenta, etapa rápida, equação global. Então, como a gente vai determinar? Novamente, só vai contar para a gente a etapa lenta. Então está aqui, V igual a K, concentração de H2, vezes concentração de NO elevado ao quadrado. Está aqui a resposta da questão, tá certo? Novamente, se você fosse olhar a reação global de cara, poderia achar que o H2 estaria elevado ao quadrado também. E não é. Por quê? Porque é uma reação que ocorre em várias etapas, então eu vou levar em conta somente a etapa lenta. Tá? Então aqui um exemplo. A poluição é uma das causas da destruição da camada de ozônio. Uma das reações que podem ocorrer no ar poluído é a reação de dióxido de nitrogênio com ozônio. Tá? Aqui é a reação global, no caso. Então ele diz que tem duas etapas, a lenta e a rápida, e pede a expressão de velocidade. Então, gente, assim, bem simplesinho. Vou levar em conta só a etapa lenta. Então, V igual a K, concentração de NO2 vezes concentração de O3, ambos elevado a 1 por causa do balanceamento da reação. Então, a resposta certa, letra B de bola. Se é um desavisado que não sabe disso ou não lembra, vai acabar botando a letra A como opção. Vai achar que essa reação aqui é uma reação elementar e vai acabar errando o problema, tá certo? Então, fiquem atentos a isso sempre. O problema que ocorre em mais de uma etapa, a reação ocorre em mais de uma etapa, considera-se para determinar a expressão, né, da equação da lei de velocidade somente a etapa lenta. E para finalizar, vamos aqui ao último exemplo. O exemplo quando alguém vai ao laboratório, não é nem o último exemplo, é o último caso, quando alguém vai ao laboratório, faz o experimento para a gente e fornece a resposta para a gente, melhor, fornece os dados para a gente através de uma tabela. Como é que eu, Marcelo, gosto de resolver esse tipo de questão? Então aqui eu tenho dois reagentes, tá certo? E quero determinar a expressão de velocidade. Então eu vou sempre escrever, ó, V igual a K, concentração do um reagente, vezes concentração do outro reagente. Tá aqui. E agora eu vou procurar os números que esses reagentes vão estar levados. Então, para o HgCl2, é o momento que C2O4 fica constante. Então, C2O4 ficou constante aqui, ó, entre os instantes 2 e 3. Sendo assim, eu vou ver o que aconteceu aqui. Por uma questão de facilitar o nosso raciocínio, eu vou pegar do instante 3 para o instante 2. O que aconteceu com a concentração do HgCl2? Dobrou. E o que aconteceu aqui com a velocidade? Também dobrou. Então, matematicamente, eu posso dizer que eu tenho 2 elevado a x é igual a 2. Então, x é igual a 1, ou seja, o HgCl2 está elevado a 1. E para o C2O4, raciocínio similar. Vou ver o ponto que o HgCl2 ficou constante. O HgCl2 ficou constante entre o ponto 1 e 2. O que aconteceu daqui entre o ponto 1 e 2 com C2O4? Dobrou. E com a concentração, quadriplicou. Então, matematicamente, é como se eu tivesse 2 elevado a x é igual a 4. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. X é igual a 2. Então, tá aqui. Agora, a minha expressão, a equação de velocidade está determinada. Gente, um macetinho. Sempre que acontecer a mesma operação matemática, ou seja, por exemplo, a concentração dobrou, a velocidade dobrar é de ordem 1.
a velocidade dobrou, ou melhor, a concentração dobrou, a velocidade quadriplicou, é de ordem 2. Tá? E ainda tem o caso da velocidade dobrar, a concentração dobrar e nada acontecer com a velocidade. Nesse caso, é de ordem 0 em relação àquela espécie. Vamos ver aqui o último exemplo, uma questão de 2012 do SpaceX, para a gente fechar. É uma questão que está adaptada, tá certo? Mas vamos determinar a expressão de velocidade dessa reação. Eu já sei que a reação não é elementar, pode até chegar a ser elementar, mas eu tenho uma tabela que eu tenho que, então, determinar. Então, como é que eu vou fazer? Vou dizer que minha expressão é V igual a K, concentração de A, vezes concentração de B. Então, para saber a qual número A vai estar elevado, eu vou ter que ver o momento que B ficou constante. B fica constante entre o ponto 1 e 2. Então, aqui eu vou ver, ó, dobrou aqui, quadriplicou aqui. Então, como a gente acabou de ver, é de ordem 2 em relação a A. Em relação a B, o ponto que A fica constante. A fica constante entre o ponto 2 e 3. O que aconteceu com a concentração de B? Dobrou. E a velocidade? Nada aconteceu. Então, B não influencia na velocidade da reação. Então, é de ordem 0 em relação a B. Tá certo? Eu posso deixar a expressão escrita assim, ou posso escrever, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, posso dizer que isso também fica igual a V igual a K, concentração de A ao quadrado. E para a gente fechar a aula de hoje, uma coisa importante. Tem algumas reações que perguntam a ordem global da reação, por exemplo. A ordem global da reação é a soma dos expoentes aqui. Então, por exemplo, o A está elevado a 2 e B a 0. Então, é uma ordem global da reação igual a 2. A ordem da reação em relação a A, segunda ordem. Ordem em relação a B, ordem 0. Ordem global da reação, ordem 2. Tá bom? Então, pessoal, era isso. Vamos ficando por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos resolver uma lista de exercícios. Vamos resolver 7 questões de cinética química. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que tenha ajudado muito vocês a entender o conteúdo de cinética, tá certo? E vou pedir o de sempre, gente, se inscreva no canal. Para quem é novo por aqui, não sabe, eu tinha esse canal com mais de 500 inscritos, eu perdi esse canal por um erro do Google. Só assistir esse vídeo que está no card aqui, que eu explico como aconteceu esse erro do Google. E assim, estou reconstruindo o canal está crescendo muito devagarinho ainda, mas eu confio em vocês que o canal vai crescer, vai voltar a crescer, vai voltar aos patamares de antes e crescer até mais rápido, tá certo? Para isso eu preciso do quê? Que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e divulgue o canal para geral, beleza? Confio em vocês, pessoal. Vou ficando por aqui, até uma próxima, grande abraço!